Bom dia, Marco. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Rafa. Prazerzão estar aqui, hein? Que demais, cara. Privilégio, prazer meu de ter você, nosso, né, da audiência também, das pessoas que assistem. Privilégio ter você também. Tive o privilégio de trabalhar contigo, um projeto aí na Edit BWA, foi muito bacana. E agora vamos bater mais papo, que a gente já conversou bastante, mas vamos conversar mais sobre a estratégia, o mundo da estratégia. Você, como CSO na Edit BWA, podia começar contando um pouco da sua carreira, enfim, sua trajetória para chegar nesse ponto que você está hoje. Claro, pô, um prazer. De novo, obrigado pelo convite. Desculpa pela agenda que foi se estendendo aí. A gente sabe que era para ter acontecido antes, mas acho que foi bom que a gente acumula mais história aqui para contar agora, acumula mais acontecimento. Então, que prazer, que legal estar aqui, cara. Bom, eu tô hoje, né, na ID TBWA, que é uma agência do grupo TBWA, né, pertencente à Omnicom aqui no Brasil, há 6 anos, né, completo 6 anos esse ano, 7 anos, perdão, 7 anos, então trajetória longa para o mercado de agência, né, a gente sabe. É, eu vim de uma experiência anterior bastante diversa, bastante híbrida, passando muito rapidamente, né? Eu comecei a minha carreira do lado do anunciante, do lado do marketing, em bem de consumo, numa multinacional, Unilever, foi basicamente, eu sempre falo ali, talvez a minha segunda faculdade, porque me ajudou a ter um fundamento de marketing, de comunicação, com uma orientação muito forte para negócio, que eu acho que fez toda a diferença na forma como eu estabeleci meu ponto de vista sobre o nosso trabalho, sobre o papel, sobre o que a gente está fazendo aqui, obviamente, como isso vai se traduzindo nas escolhas que a gente faz, desde aquelas ali aplicadas dentro do trabalho mesmo, uma decisão estratégica, dentro de um contexto, até entender como montar o time, que tipo de diversidade a gente busca, diversidade de pensamento. Então, acho que ali acabou moldando muito, essa primeira experiência moldando muito essa minha abordagem para a estratégia até hoje. De lá eu acabei seguir ainda, né, no universo de anunciante, do lado de anunciante, trabalhei na Nokia, numa divisão da Nokia, isso ali quando a Nokia tinha uma relevância de share de mercado, né, e de inovação muito maior do que a gente tem hoje. Mas eu trabalhei numa divisão orientada para projetos de publicidade interativa, que era, na verdade, construção de co-branding com marcas que queriam gerar experiências por meio de aplicativos embarcados no celular. Isso a gente está falando uma época pré-smartphone. Vamos lembrar, então, que os aplicativos eram uma outra coisa ali naquele período. E aí que eu comecei a ter um contato com essa ideia de trabalhar com diferentes desafios, diferentes marcas, diferentes públicos, numa visão mais pontual, né, com começo, meio e fim, que é um pouco mais o que a gente tem quando a gente está do lado da agência. Comecei a entender um pouco mais essa coisa de entendimento de consumidor, do ponto de vista de comportamento, de tendência, de dores e necessidades, né, algo que na cadeira, nas minhas passagens ali dentro da Unilever, nas diferentes cadeiras, era muito mais um trabalho de profundidade numa determinada categoria do que esse olhar, às vezes, mais amplo de como a pessoa tem uma jornada ao longo do dia e se relaciona com diferentes meios. Então, acabou fortalecendo um pouco a minha visão de digital, de experiências online, de mensuração de dados. E de lá eu comecei, aí eu tive a minha primeira, saí de lá, tive a minha primeira experiência em agência mesmo, na Ogilvy, uma passagem curta, mas que me ajudou muito a entrar nesse universo publicitário, entender melhor como funciona uma agência, entender melhor o processo, o papel do planejamento. Foi a primeira vez que eu sentei oficialmente numa cadeira de estratégia dentro de uma agência. Foi uma escola maravilhosa, assim, sou muito grato pelas pessoas que eu encontrei na Ogilvy naquele momento, porque me ajudaram a fazer quase que foi um momento onde eu realmente senti uma migração maior, assim, na carreira, né? Saindo ali da visão mais de anunciante para a visão de agência, de um parceiro que presta o serviço para o anunciante. Encontrei muita gente generosa que me deu muito fundamento, né? O que eu tinha de fundamento de marketing, não que não se aplicasse eventualmente ao que eu tinha ali, sempre é muito útil, mas eu tive que reaprender muita coisa do básico, do meu papel, da minha contribuição na cadeia de valor. De lá eu tive uma experiência, depois, uma experiência um pouco mais longa,
na Razorfish, que é uma agência aqui no Brasil, tinha um olhar muito orientado para Creative Data, então uso de experiência, uso de dados e tecnologia para geração de ideias poderosas para transformar marcas. Então, é uma agência do grupo Publicis aqui no Brasil, que depois acabou até sendo incorporada ali pela Digitas, depois pela própria Publicis, num processo ali de fusões aqui, mas foi onde eu ocupei pela primeira vez uma cadeira um pouco mais ampla do que a cadeira de estratégia. Então, ali eu fui responsável pelas áreas de estratégia, mídia e dados, né, BI, na época não tinha nome de BI, era dados. Quando eu comecei a ter um olhar mais, a gente chamava de connection planning ali, então era esse olhar, tudo que era necessário para gerar conexão com os consumidores, com os clientes, com os usuários. Então ia desde uma visão de jornada, das mensagens, mas também passava por funcionalidade, passava pelos canais que a gente ia utilizar para fazer essa conexão e os dados que tudo isso gerava ao longo do caminho que a gente poderia retroalimentar a criação, a estratégia. Foi um período ali onde eu comecei a ter uma relação maior com gestão do negócio mesmo, ter uma participação na gestão do negócio da agência, me envolver ali no board que estava sendo montado na época, liderando, tendo uma liderança técnica das áreas, mas já fazendo um reporte direto para esse board, participando dessas discussões mais de gestão e negócio, até que eu tive, na época, não sei se talvez teria o nome de burnout, não sei, em algum momento ali senti uma estafa fora do que eu estava habituado a sentir, que acho que é meio, infelizmente, a gente aprende a conviver, normaliza mais do que deveria, mas naquele momento, de alguma forma, me trouxe algum estado de alerta, me colocou num estado de alerta, e eu resolvi, então, voltar as minhas atenções para um projeto paralelo que eu tinha há alguns anos já, que era uma marca de moda, que era nativa digital, que acontecia no digital D2C, né, vendendo direto para consumidor, que eu tinha já há mais ou menos 3 anos, que rodava ali na paralela com mais outros 2 sócios, e eu resolvi naquele momento, então, aproveitar essa minha estafa com o mercado, com a ideia, com o conceito de agência, como eu estava inserido naquele momento, para botar uma energia nesse projeto. E foi talvez a minha terceira faculdade aí, né? Eu tenho a primeira lá, eu tenho a Unilever, e aí eu tenho, acho que essa terceira que é empreender, que é uma coisa assim que virou a minha, pelo menos, de ponta cabeça, assim, no avesso, porque é aquela coisa de você ter que forçar uma visão mais ampla e mais holística sobre o negócio, você tá de manhã numa reunião com quem está botando grana ali, né, o seu investidor, e à tarde você está carregando caixa, e à noite você está embalando pedido. Então, foi uma experiência assim transformadora, mudou a minha forma de enxergar o trabalho, né? Como eu me relaciono com o trabalho, mas muito mudou a minha forma de me enxergar como profissional, assim, de entender melhor qual eram as minhas fortalezas, descobrir outras fortalezas que eu não tinha. Foi muito bom para descobrir as fraquezas também, os pontos a desenvolver, né? Principalmente quando a gente vai para negócio, para gestão, para finanças, coisas que eu fui desafiado ali, me ajudou a ter muita clareza disso, mas acho que acima de tudo me consolidou, me garantiu ali uma certeza de que eu preciso estar empreendendo, eu preciso estar movendo em direção a coisas que eu enxergo, que eu reimagino e que eu quero de alguma forma ter recurso, eu quero ter energia para poder caminhar em direção àquilo. E me ajudou a fazer até uma retrospectiva da minha carreira naquele momento, e enxergar que eu sempre empreendi, mesmo nesses outros desafios que eu tinha tido anteriormente. Então, era sempre sobre um projeto que eu puxava para mim e construía ele com essa visão de empreender ali dentro. Era sobre eu enxergar uma oportunidade de um novo projeto, um novo serviço que a gente poderia oferecer para um cliente e levantar ele do zero até, de fato, o momento onde ele vira ele gera valor, seja para o cliente ou seja para a gente, e me ajudou a entender que os meus próximos passos deveriam sempre contemplar isso de forma muito clara, essa possibilidade de empreender. E é assim que eu chego na ID, em 2018, depois de 5 anos empreendendo nesse projeto, por um determinado momento, uma característica ali que a gente tinha, né, num contexto
Com os demais sócios, eu acabei tomando a decisão de me desligar da operação, até me mantive na sociedade por um período mais longe da operação. E no momento onde eu não tinha muita clareza de onde eu gostaria de empreender, só tinha essa certeza, pintou uma oportunidade na Edita BWA, que era uma agência que vinha de um momento muito focado em ser uma agência digital de performance, desbravando muito essa parte de dados e da tecnologia que se embarca na publicidade, na comunicação a partir ali do meio ali em 2015, 2016, quando a gente tem um segundo boom ali da performance, e que apesar de estar muito bem estabelecida nesse campo, tinha um desafio de estratégia, de para onde vamos agora que nos consolidamos nesse lugar, que temos um dos 5 maiores anunciantes de performance do Brasil, então não tinha mais tantos grandes anunciantes para crescer, né, a partir daí, ou era uma visão de fazer uma dominação de long tail, ou então de reimaginar um caminho, e isso me encantou muito, porque eu fui para uma cadeira de planejamento, sim, para olhar para os clientes e começar a trazer a entrega da agência para esse lugar mais estratégico, mais publicitário, mais do criativo até muitas vezes, mas com a oportunidade de participar da gestão do negócio como estrategista. Então, eu poderia exercitar ali uma visão estratégica dupla, né? Aquela para os clientes e aquela para a agência. Foi o que mais me encantou. E hoje é onde eu estou, aí completando 7 anos, como eu disse. No meio do caminho, outras áreas, eu acabei abraçando outras áreas aí, então hoje eu cuido da estratégia, eu cuido de inovação, eu cuido de conteúdo, eu cuido do núcleo de influência que a gente tem lá, e acabei até me envolvendo com áreas de administrativas. Então, hoje eu lidero a área de RH dentro da agência, lidero a área de marketing e o business também. Então, um movimento de realmente de tentar traduzir um pouco desse olhar mais diverso que eu tive ao longo da minha carreira, agora para essa atuação ali como executivo da ID. Uma atuação que lembra empreendedorismo, né? Você está olhando para várias áreas, não só para o planejamento, mas planejamento, talvez como maior foco, mas também olhando para todas essas. E aí fiquei pensando Exatamente. aqui nas características, habilidades do planejamento, sabe? O que que você vê como a principal habilidade que um planner não é precisa ter, tem que ter, mas a principal habilidade de um planner hoje em dia, como era antes e como é hoje, em relação a isso. Eu acho que isso vai ser muito difícil da gente ter uma mudança drástica nesse sentido, na minha opinião. Eu acho que a principal característica, seja 15 anos atrás, seja agora, com tanta tecnologia e tanto dados, para mim é a curiosidade. Eu acho que a curiosidade que move desde das perguntas mais simples, né, que estão ali na execução do nosso trabalho, de uma campanha, até aquelas mais profundas, que é porque o mundo é assim, porque as pessoas pensam assado, porque as coisas se configuram. Né? Eu acho que é realmente essa capacidade de não se contentar com a primeira resposta. Né? Então, você faz uma pergunta, vem uma resposta, mas por quê? E por quê? Enquanto você não cansar de botar por quê ali, né? Eu acho que o planejamento ele tem uma capacidade de ele demora mais para se cansar de fazendo os porquês ali, né? Ele, acho que muitas das outras pessoas, as outras disciplinas, elas tendem a ter às vezes um olhar, precisam de um olhar mais pragmático, mais dirigido, mais resolutivo. E eu acho que a beleza do planejamento é conseguir percorrer um trabalho mais exploratório e ele precisa de curiosidade e em algum momento afunilar. Mas ele precisa dessa parte. Eu acho que você consegue desenvolver muito técnica para poder afunilar, para poder trazer para um direcionamento, para poder tirar algo mais diretivo de todo aquele estudo. Tem técnica para isso. Você ensina, você aprende, você desenvolve. Curiosidade é uma característica meio inerente, né? Ela antecede a nossa formação como publicitário, muitas vezes. Então, eu sublinharia essa, assim. Para mim, ela é atemporal na trajetória do planner aí. Nessa curiosidade, a gente vai buscar os insights, né? Eu lembro tem muitas pessoas que falam, mas o Julian Cole fala muito dos 4 Cs, né? Pensando no Uhum. corporate, pensando na cultura, que muito me interessa, na companhia e no consumidor, claro, mas não só no consumidor, pensando nesses outros. Como que a gente busca esses insights com essa curiosidade que você comentou? Tem muitas ferramentas Perfeito. e tudo mais, mas qual é a melhor maneira, no seu ponto de vista, de buscar os insights?
Perfeito. Eu tenho essa discussão de forma quase que contínua com o meu time, com os times que eu já tive anteriormente, por conta dessa falta de entendimento que eu acho, e até da banalização do termo, do que é um insight. Assim, né? Eu acho que. E aí, de novo, não aqui longe de mim querer dizer qual é a visão definitiva e absoluta, né? Vou trazer a minha visão do que é o insight, que me ajuda muito a poder ter alguma segurança para poder chegar na resposta aí. Para mim, o insight tem que ter uma tensão. Para mim, o insight tem que ter a luz e a sombra. Ela tem que ter o que a gente enxerga e o que a gente não enxerga dentro dele, né? E é por isso que ele traz o insight poderoso, ele traz frescor, porque ele de alguma forma revela uma tensão que estava até então escondida, ou então passando despercebido. E são tensões humanas, em última instância. Óbvio que elas partem do consumo, partem da marca, partem do mercado, mas a gente vive numa cultura de consumo. Então, é natural que o consumo tenha essa capacidade de gerar tensões ou endereçar tensões humanas, em última instância. É sobre preocupação, é sobre a ansiedade, é sobre o amor, é sobre a família, é sobre isso, no fim, né? O meu tempo de lazer, só que é como a gente acha um ângulo para poder falar de consumo, né? E de novo, sem entrar aqui no juízo de valor do papel da publicidade ainda, né? Mas acho que tem um papel responsável que a gente tem que cada vez mais assumir nesse contexto. E para buscar, né, insight, no meu entendimento, eu acho que para mim eu não consigo enxergar esse trabalho acontecendo sem essa jornada exploratória que eu estava falando agora há pouco, que é movida por curiosidade, mas que é o tempo inteiro abastecida e embasada, sustentada por dado, por pesquisa. Eu acho. Não estou dizendo que é impossível chegar num insight sem percorrer uma jornada de dados e pesquisa. É possível, acontece, mas não dá para contar com a sorte o tempo todo, né? Então é aquela história. Acho que quanto mais a gente faz o trabalho de pesquisa e dados, informações realmente quantitativas, qualitativas embasadas, mais sorte a gente vai tendo em encontrar insights. Se você simplesmente tenta pular direto toda essa etapa, acho que você tem menos sorte nesse processo. Então, eu acho que ele favorece o surgimento. E aí, a gente usa aqui os quatro Cs ali do Ginkgo, é uma versão adaptada da TBWA, a gente trabalha numa metodologia que chama Disruption, mas que em um determinado momento vai passar por isso, a gente busca o que a gente chama das convenções, para tentar encontrar o que é padrão na cultura, o que é padrão no consumo, o que é padrão na empresa, no corporate, né? E o que é padrão na categoria. E eu acho que isso, o olhar para o padrão, para o que é estabelecido como convenção, é, para mim, o que permite a gente chegar nos insights. Porque é quando a gente confronta as coisas como são hoje, o status quo, com a visão de mundo que a marca tem, que a gente tem, que é uma coisa que está um pouco mais adiante, que as tendências dão caminho, né, para onde isso está indo, mas é quando eu confronto essas coisas que eu chego na atenção que eu estou buscando, aquilo que eu disse. Então é a atenção de como é hoje, mas de para onde quer ir, ou de como foi até então e o que as pessoas estão tentando se libertar para chegar num próximo passo, num estado desejado ali na frente. Então, ele parte de dados para tentar identificar padrão, esse padrão do status quo, de como as coisas são, os 4 Cs, mas se ele não tiver um olhar imaginativo, né, de para onde está indo, para onde vai essa marca, essa indústria, o mundo, que seja a sociedade, a cultura. Se a gente não fizer essa ponte para lá, eu não gero atenção. Eu não consigo encontrar de fato o que é um insight, na minha opinião. Então, para mim, é um exercício sobre a fotografia do hoje, mas se eu não olho para o futuro, eu não chego nesse insight em si. Você comentou da publicidade, né, da gente olhar o que que a gente causa, né, no consumismo, mas ao mesmo tempo objetivo de negócio, claro, pensar na lucratividade que vai gerar impacto para a companhia, para os trabalhadores dessa empresa e para a sociedade também, se a gente tiver também e quando a gente tiver também os benefícios e valores, o propósito da marca em prática, né, não só na hora de aumentar o consumo, mas pensando na mudança de comportamento em vários aspectos que as marcas podem fazer através da nossa comunicação de marca, na propaganda, ações de marketing. E aí eu tenho muito interesse nisso, como você já sabe, mas pensando nisso,
O que que você acha que a gente pode fazer para trazer mais uma continuidade, ou uma frequência, ou um hábito de pensar nessa diversidade, equidade e inclusão na propaganda, no ESG, na comunicação de marca e no marketing sustentável, sabe? Ou seja, pensar no impacto ambiental, social positivo e, obviamente, lucrativo positivo. Triple bottom line, people, planet, profit. O que que será que a gente pode, no seu ponto de vista, fazer como planner para não deixar isso só na mão da criação, não deixar isso só na mão do cliente, mas o que que a gente, como planner, pode fazer para conectar isso? Se faz sentido conectar propósito de marca, benefícios, valores, com esses pontos de alguma maneira que inspire a criação e o cliente a irem para frente com coisas nesse Perfeito. sentido. Ótima pergunta, de difícil resposta. Eu vou fatiar em duas aqui, porque eu acho que tem uma questão mais prática e imediata, que eu acho que está ao alcance de boa parte aqui da comunidade de planners que atua, especialmente no Brasil, porque eu acho que é um lugar que tem mais dificuldade de ter essas discussões na profundidade devida, assim. Eu acho que tem um caminho possível de se começar, que é trabalhando de forma mais afirmativa nesse sentido, dentro do planejamento, dentro da estratégia. Isso é outra discussão que a gente tem aqui internamente também, que é afirmativamente em todo job a gente trazer intencionalmente esse ângulo de ESG. Então, assim, longe da gente, de novo, é uma contribuição pequena para o todo ainda, dentro da cadeia, mas eu acho que é um trabalho que tem que ser intencional, é um trabalho que tem que ser afirmativo. Então, você pode trazer tudo isso que eu falei até agora do insight, você chega lá no que a criação precisa, no que o cliente vai entender, mas você tem espaço para trazer o viés DSG ou de diversidade, enfim, entendendo o job ali, que faz mais sentido, como um desdobramento daquilo, né? Quase como qual que é a pernada final que fecha o círculo, né? Porque no fim a gente está tentando fazer isso quando a gente fala de SG. Legal, estamos fazendo algo que é bom para a empresa, é bom para o consumidor. Como é que a gente fecha agora, então, esse ciclo inteiro, né? É bom para o planeta, é sustentável para a empresa poder investir mais nisso. Então, mas tem que ser intencional. Acho que é uma discussão que a gente tem que se cobrar por esse ângulo, né? E eu acho que a gente, de novo, como eu disse, ainda longe talvez do ideal, mas isso pelo menos fomenta uma discussão, treina o olhar, isso pelo menos prepara a sala para ter a discussão, nem que seja da porta para dentro, ainda sem ter o cliente na mesa. E aí eu tenho uma série de autocríticas em relação a esse processo, porque tendo feito ele há algum tempo, a gente sabe que muita coisa não evolui, muita coisa morre ali só na sala, muita coisa não chega nem a de fato estar no produto final da agência para o cliente, e muitas vezes quando está no produto final, quando cai no cliente, tem tanto filtro ainda que muito pouco provavelmente chegue de fato alguma coisa lá na rua. E essa é a minha autocrítica com essa coisa mais imediata que eu disse que está ao alcance de todo mundo. Talvez ela não seja efetiva para o impacto final, ela está sendo mais efetiva para culturar e para trazer para a pauta. Então tem um papel talvez não definitivo. Essa é a primeira metade da resposta. A segunda metade, para mim, que é mais complexa e ela tem mais a ver com a estrutura, tem mais a ver com talvez onde a gente busca o impacto mesmo que a gente quer causar. Eu acho que a gente já viveu dias, e aí talvez eu possa estar sendo um pouco pessimista, falando inclusive com você, que é um grande otimista realista com SG, que eu sei, mas talvez eu esteja sendo um pouco pessimista, e você pega e você sobe um pouquinho aqui minha barra, aqui, qualquer coisa, mas acho que a gente já viveu dias mais propícios do ponto de vista de aceitação, de discussão, de interesse em torno do SG. E aí eu vou falar mais do Brasil, porque é onde eu tenho mais propriedade para falar. Acho que a gente já viveu, talvez olhando com algum distanciamento agora, um período onde estava mais na moda. E isso é a coisa mais triste que a gente pode concluir. Primeiro, porque não era para ser uma moda, mas talvez a gente está concluindo que para muita gente, para muita empresa foi. E segundo, que deveria se ter uma outra forma de fazer isso, ter valor e fazer sentido para as empresas que não fosse pura e simplesmente fazer um greenwashing ali ou alguma coisa nesse sentido. E eu me deparo um pouco, quando eu olho para frente, né, em como a gente retoma essa agenda, em como a gente reenquadra essa agenda tão importante. Quando eu olho, eu vejo um cenário mais áspero ainda, mais duro. Eu acho que, de maneira global, a gente está vendo, né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui.
globalmente, especialmente nos Estados Unidos, como tem uma guinada em relação a alguns temas importantes do ponto de vista de ESG, especialmente nos que dizem respeito ali a meio ambiente, vamos pegar mais nisso para esse primeiro momento, e como muitas das questões ditas progressistas que a gente defende dentro das bandeiras ESG, elas estão sofrendo uma série de reveses e talvez retaliações por uma parte da população que não é pequena, que é grande, e que durante muito tempo não estava se vendo representada nas ações das marcas, nas comunicações que tinham uma agenda talvez mais progressista, né? Acho que tem ali todo esse movimento woke, anti-woke, que pauta muito a discussão dessas marcas, até onde elas querem ir nesse tema, e eu acho que muitas das marcas que empurraram um pouco esses limites, que a gente entendia como o caminho que talvez elas estivessem abrindo para outras marcas se aprofundarem em ESG de maneira mais sólida, agora entendendo que talvez não seja bem esse o caminho, que talvez tem uma parcela muito grande que não está entendendo esse movimento, que não quer esse movimento, que quer que ele seja contado de uma outra forma. E isso faz, né, talvez a gente começar a pensar no ESG 2.0, sei lá, talvez, uma próxima geração que consiga trazer essas pautas que são importantes, mas de uma forma que faça sentido fora dessa agenda que já foi desgastada demais por boa parte da parcela da população ali. Eu acho que no Brasil a gente vai ter o mesmo cenário, tá? Eu tô olhando para lá e dizendo, cara, vai acontecer a mesma coisa aqui. Como a gente continua com essa pauta de SG, tocando em temas que são importantes nas três esferas, ao mesmo tempo que tem uma parcela grande da população, dos consumidores, que não se identifica, que não quer ouvir falar, que não acredita em última instância. Então, redefinir essa agenda vai ser uma tarefa bem complexa. E se a gente não chegar em caminhos e soluções, eu acho que a gente não chega no impacto real. Por isso, talvez eu estou com uma visão muito pessimista, por enquanto. Mas é porque eu não enxerguei caminhos ainda. Talvez quando eu começar a enxergar, o meu humor melhore um pouco. Desculpa pelo mau humor nessa aí, Rafa. Imagina. Acho que nesse caso, não é que eu sou otimista ou pessimista, acho que é o trabalho que eu quero fazer, sabe? Eu vejo oportunidade, e por quê? Porque tem necessidade. Então, acho que tem uma Sim. grande necessidade em muita coisa que você falou. Talvez o termo ESG está meio em queda, e talvez pensar em outros termos, como isso de smart sustentável, triple bottom line, que é o que eu mais gosto, de Martin Luther King e tudo mais. É, a gente pensar nisso, no impacto social, ambiental e lucrativo que a gente pode trazer para as marcas. No nosso trabalho, publicidade, obviamente, lucrativo foi desde o começo, mas a gente pensar nisso também no dia a dia, sabe? Pensando no insight da cultura que a gente busca, pensando no contexto daquela região. Sei que foi de Unilever, Dove, 12, 13 anos atrás, Real Beauty, quebrando o estereótipo de só ter mulher magra, loira, alta nas campanhas de beauty, de cuidados com a beleza, de sabonete, de shampoo e tudo mais, de Dove, marca incrível. Então, isso já foi muito bacana. Ontem, Natura fez uma comunicação que eu achei incrível, falando justamente do olhar para a sustentabilidade que vai permanecer, mesmo depois de declarações extremamente fortes contrárias a isso. Então, Natura vai lá e se posiciona publicamente para dizer isso, que cuida muito disso. Então, Uhum. acho que tem essas marcas que têm esse caminho, tem outras marcas que estão pegando outro, porque estão ficando polarizadas também, né? A polarização que está acontecendo pelos algoritmos e tudo mais, influenciando comportamento, interesse e informações das pessoas, no meu ponto de vista, estão fazendo com as marcas. E aí, nosso trabalho é não de impor, mas de apresentar e tentar convencer as marcas do impacto positivo que pode ter para a lucratividade, tem impacto positivo social e ambiental. Então, geração Z, em estudos anteriores, tem maior interesse até em gastar mais com marcas que têm sustentabilidade. Então, Uhum. talvez para as próximas gerações, minha esperança, isso exista. É um E ponto também, perfeito. mas também nas gerações anteriores, como a minha e tudo mais, e pessoas mais velhas, também há pessoas que têm grande interesse. Então, eu acho que talvez a gente pensar em mudança de comportamento para comprar o nosso produto que a gente está comunicando, ter interesse, ter awareness, consideração, conversão, pode ajudar também se a gente tem na comunicação coisas com esse impacto social e ambiental positivo e, claro, provocar o cliente, porque eu quero muita coisa, a pensar na produção do produto e serviço.
Enfim, Perfeito. eu acho que é o que a gente pode abraçar de oportunidade para trazer isso e essa mudança de comportamento ajudar, especialmente nessa oportunidade da geração Z ter maior interesse em Perfeito. marcas e empresas sustentáveis. Então é Super aí. de acordo. Eu ia pegar carona nisso, cara, só para completar, porque eu acho que você tocou num ponto que para mim é chave até na atuação do estrategista, que é essa dificuldade, esse desafio que a gente tem de sincronizar o que é prioritário no presente, que muitas vezes é o desafio comercial, é a venda, é o profit, a gente sabe, com essas urgências que a gente tem do futuro. Que são questões que talvez não se sinta, não se beneficie num primeiro momento ali na linha do tempo, e que a gente vai colher mais na frente. E acho que o nosso papel o tempo inteiro, tanto para as equipes internas quanto para os clientes, para as marcas, é poder fazer esse balanço do que vai construir um resultado de curto prazo, entregar o que é necessário, mas dando uma trilha que é uma trilha de perpetuação, de legado dessa marca em direção ao futuro que a gente acredita que é melhor, um futuro que faz mais sentido por tudo que a gente já provou, já está provado que é preciso fazer nas três esferas. Acho que o estrategista tem esse papel de ligar, porque ninguém mais está olhando para isso na cadeia. Né? É a gente encontrar esses aliados do lado do cliente, quem são essas pessoas que entendem e que querem jogar esse jogo duplo de curto e longo prazo e construir as estratégias e narrativas pensando nisso. Talvez é a forma de, aos poucos, de articulando um pouco das durezas do hoje com essas incertezas do amanhã que a gente vai ter aí. Talvez olhar além dos 4 Cs, o insight do social, nesse caso não social media, mas do impacto social que essa marca pode ter, e do environmental, do ambiental, que pode ser. Exato. É a gente trazer esses 4 Cs, os insights, etc e tal, e pensar nisso também. Qual, e nessa pesquisa que a gente fez, o que essa marca pode trazer de impacto positivo Demais. ambiental, social. Pode ser um exercício. Eu nunca fiz Deixei essa no framework, metodologia. cara. Vamos deixar junto. Vamos lançar um novo aí, ó. Nova metodologia. Bom Meu demais. amigo, bom demais falar contigo, te ouvir, como foi quando eu trabalhei junto contigo aí na ID TVWA. Vamos tomar café, Então, com certeza, bater cara. mais papos, mas é isso, acho que dá para entender dessa curiosidade do planner, como isso é relevante, de pesquisar, investigar, ajuda a pensar nesses 4 Cs de insights, não só do consumidor, mas também de negócio, da empresa, da marca, e da cultura, e, se possível, olhar para isso também, o impacto social que essa marca, com esse propósito, com essas ações, pode ter no social e no ambiental, ajuda a ter um impacto positivo, não só para as pessoas, para o planeta, mas também para o lucro, porque a gente tem aí geração Z, pelo menos, querendo mais isso e disposta até a pagar mais caro, É se for o isso. caso de enxergar esse impacto positivo. Cara, Legal, bom legal demais. demais. Agradeço muito, Rafa. Foi um prazer. Há muito tempo que ia participar aqui contigo. Fiquei realmente lisonjeado de participar de um papo aqui que você tem trazido tanta gente legal para fazer, tanta gente que me inspira, que eu acompanho. Grandes amigos passaram aqui também, então, pô, é muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. É muito bom reviver um pouco das nossas conversas de dia a dia de trabalho ali, brevemente aqui. E bora tomar café, cara. É isso aí, estamos tão perto aí agora. Fica mais Obrigado fácil. demais. Obrigado demais por topar participar, Marca. Muito bom te ouvir, como sempre foi. Tamo junto. Grande abraço, Rafa. Forte. Tchau.